E aí, tudo certo? Hoje a gente vai descomplicar o mundo dos investimentos. A ideia aqui é transformar aquele monte de informação financeira num plano bem claro, bem prático, para montar uma carteira de investimentos que seja, sabe, a cara de cada um. Bom, então vamos nessa. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? A gente se depara com um oceano de ações, títulos, ETFs, e é super normal se sentir meio perdido. Mas calma, o nosso papo aqui é justamente para trazer um mapa, uma estrutura para navegar nesse universo e achar o caminho ideal para os seus próprios objetivos. Vamos começar pelo primeiro perfil, o do investidor conservador. Aqui, o nome do jogo é preservação de capital. É pensar em segurança, em minimizar ao máximo as turbulências do mercado. A estratégia é combinar ativos que dançam em ritmos diferentes, para, no fim das contas, suavizar a jornada. Agora, olha que interessante como essa carteira é montada. A maior parte, metade dela, está em BND, que são títulos americanos. É tipo o porto seguro da carteira. Os outros 40% em ações são bem divididos em diferentes ETFs, que funcionam como cestinhas de ativos, né? Para diversificar entre as gigantes dos Estados Unidos com o VO, o resto espalhado pelo mundo e ainda tem um pezinho em imóveis e ouro para dar aquela proteção extra. Então, o ponto principal é o seguinte: essa carteira foi desenhada para quem está mais perto de se aposentar ou para quem simplesmente não gosta nem de pensar em ver o patrimônio balançar muito. O retorno esperado é mais comportado, claro, mas em troca se tem muito mais tranquilidade, com uma perda máxima histórica que ficou em 15% num ano bem ruim. Beleza, vamos subir um degrau, agora a gente entra no perfil moderado. Aqui, a balança já pende um pouquinho mais para o lado do crescimento, mas sem abrir mão da segurança, claro. É aquele meio termo clássico, sabe? A mudança aqui é bem nítida, né? A fatia de ações pula para 65%. A gente aumenta a aposta nas grandes empresas americanas e ainda coloca o VTI para pegar o mercado americano inteiro. Com isso, a parte de títulos, o BND, cai para 30%. Ou seja, é uma aposta maior no crescimento, mas ainda com uma rede de segurança bem parruda. E para quem seria essa carteira? Bom, para quem está ali no meio da jornada com seus 40, 55 anos, alguém que tem um horizonte de 10 a 20 anos pela frente e que, por isso, pode tolerar um pouco mais de sobe e desce em troca de um retorno potencial maior. O pior ano histórico aqui já sobe para uma queda de 23%. Agora, para quem tem tempo de sobra e estômago forte, vamos para o perfil agressivo. O nome já entrega tudo. O foco aqui é pisar no acelerador do crescimento, aceitando que a alta volatilidade faz parte do jogo. Dá uma olhada nessa composição. As ações dominam com 85% do total. A parte de títulos, o BND, é só de 10%, quase um detalhe. E tem uma novidade aqui, o VB, que investe nas pequenas empresas americanas, as famosas small caps. Elas têm um potencial de crescimento gigante, mas, claro, o risco também é maior. Essa estratégia é para quem está na fase de acumulação de patrimônio. Geralmente gente entre 20 e 40 anos, com décadas pela frente antes de precisar usar esse dinheiro. O retorno potencial é o mais alto de todos, mas precisa ter sangue frio para segurar a onda em quedas de até 35% em um único ano, como já vimos acontecer. E esse gráfico aqui, nossa, ele resume tudo de um jeito perfeito. Fica muito claro. Quanto maior o retorno que se busca, maior a pancada que se pode levar num ano ruim. É aquela história, não existe almoço grátis no mercado. A escolha do caminho depende totalmente do quanto de turbulência cada um está disposto a encarar. Mas, e quem não quer ficar gerenciando 6, 7 fundos diferentes? Para quem busca o máximo de simplicidade, existem as lazy portfólios, ou carteiras preguiçosas. E olha, de preguiçosas elas só têm um nome, porque são super elegantes, eficientes e muito fáceis de cuidar. Aqui temos um clássico, a carteira de 3 fundos. É simplesmente genial. Com só 3 ETFs, a gente consegue se expor ao mercado de ações do mundo inteiro, 60% nos Estados Unidos, 30% no resto do planeta e ainda ter uma âncora de 10% em títulos. Simples, mas muito poderoso. E acredita que dá para simplificar ainda mais? Uma carteira de 2 fundos, por exemplo, usa o VT, que já junta as ações dos Estados Unidos e do resto do mundo num ETF só. Ou a opção definitiva do Deixa que eu me viro, os ETFs Live Strategy, como o IOR. Com um único ativo, já se tem uma carteira toda diversificada que se rebalanceia sozinha. É moleza. Certo, a carteira está montada. Missão cumprida? Ainda não. O trabalho não termina aí.
A manutenção é o que garante o sucesso no longo prazo e a principal ferramenta para isso se chama rebalanceamento. É a disciplina que mantém o nosso plano nos trilhos. Mas o que é isso, afinal? Pensa assim, com o tempo, alguns ativos da carteira vão render mais que outros e o plano original começa a sair dos eixos. Se a meta era ter 65% em ações, depois de um ano bom na bolsa, essa fatia pode ir para 75%. Rebalancear é simplesmente ajustar os parafusos para tudo voltar para o lugar certo. E tem algumas formas de fazer isso. A mais comum é a anual. Uma vez por ano, vai lá e ajusta os pesos. Outra é por limite, que reage mais rápido às mudanças do mercado. Agora, para quem está na fase de investir todo mês, a melhor forma é usar os novos aportes, comprar o que ficou para trás na carteira. Assim, se evita vender e pagar imposto à toa. Vamos para um exemplo prático para ficar bem claro. Imagina que o alvo era 65% em ações e 35% em títulos. Aí, o mercado de ações decolou e a carteira ficou com 70% em ações e 30% em títulos. O que a gente faz? Simples. Vende aquele excesso de 5% de ações e usa o dinheiro para comprar títulos. Pronto, a carteira voltou para o 65-35, o original. E aqui está a grande mágica do processo. Rebalancear não é só uma tarefa chata de manutenção. É um sistema que força, de forma automática e sem emoção, a fazer o que todo mundo sonha. Vender o que subiu e ficou caro e comprar mais daquilo que caiu e ficou barato. E com isso a gente encerra nosso papo. Passamos pela carteira mais segura, pela mais arrojada, vimos opções super simples e falamos da disciplina para manter tudo em ordem. A pergunta final agora é para cada um refletir. Com base nos seus objetivos, no seu tempo e na sua tolerância ao risco, qual desses caminhos faz mais sentido para a sua jornada financeira?